Então vamos começar aqui, né? Angiografia, exame radiográfico radiológico, né, que permite a visualização à luz de um vaso sanguíneo, as suas ramificações por meio de uso de contraste radiopaco intravascular. Pode ser procedimento eletivo ou de urgência e emergência. De maneira eletiva, a angiografia pode ser usada para ajudar no diagnóstico e avaliação de malformações arteriais, aneurisma, arteriosclerose em diversos territórios orgânicos, como a aorta e artérias periféricas, mesentéricas, renais e dos membros inferiores, né? Então, isso aqui, resumidamente, né, ele está falando má formação, né, das artérias, né, principalmente por entupimento devido a ateroma, né, que é a gordura, né, por isso que ele está falando ali em arteriosclerose, né. Então ele vai desobstruir essas partes que estão dando problema, né. Então, como exame de urgência e emergência, a arteriografia é indicada para diagnosticar doenças agudas que podem acometer as artérias, alguns acidentes vasculares cerebrais ou embolias, coágulos provenientes de locais distantes, que entorpe as artérias, ou trombose, formação de um coágulo ou placa de gordura nas paredes das artérias, tá? Então, angiografia, tá? Acostuma-se com esse nome, é um dos exames mais solicitados. Antigamente era só angiografia por causa da radiologia intervencionista, mas nós temos também a angio-TC, temos também a angio-RM, que são feitas na tomografia e na ressonância magnética, tá? Que a gente vai ver também mais lá para frente, tá? Vamos para o próximo aqui. Flebografia, também está sido conhecido como venografia. Foi um procedimento na qual um raio-x contínuo era realizado após a injeção de um contraste numa veia, usualmente do pé. O contraste deve ser injetado constantemente através de um catéter, o que configura o procedimento como invasivo. Era um exame usado para diagnosticar trombose venosa profunda, porém atualmente já não é usado para este fim, pois foi substituído pela ecografia e o Doppler, né? Então a flebografia até um tempinho atrás era bastante solicitado também. Nesse caso, aquele primeiro da angiografia era para ver a artéria, nesse caso aqui era mais para ver a parte venosa, né, das veias, né? Então quando comecei a área da radiologia, era muito pedido em clínica particular, tá bom? Hoje em dia, como eu falei, é substituído, né, pela ecografia e o Doppler, né? Pode ser ultrassom, pode ser ressonância, né? Tem N exames que podem estar fazendo essa função aí. Aí aqui nós temos, ó, aqui eu acabei de falar para vocês, angio-TC. Pode ser obtida com equipamentos helicoidais, né, como a tomografia ela é helicoidal, né, ou preferencialmente com aqueles multislice para a obtenção de imagens sequenciais na região de interesse, utilizando-se de contraste iodado endovenoso. Possibilita a reconstrução tridimensional das imagens pela técnica de projeção de intensidade máxima, o MIP, e a reconstrução de superfície ou volume, tá? Então o que quer dizer isso aí? As tomografias, elas trabalham, né? Hoje em dia, como eu falei, helicoidais, movimento helicoidais, né? Mas hoje ela está preferencialmente usando a técnica de multislice, que é vários cortes. E aí a gente tem dentro da tomografia o MIP, que é a projeção, né? E temos as reconstruções. Em alguns casos, né? Pode ser solicitada até a reconstrução 3D da angiografia. Então, no caso aqui, trazendo para a nossa realidade, no estado já não faz isso, né? Estamos testando agora para começar a fazer, e já na particular já é uma realidade, tá? Então, vocês podem acabar se deparando com isso. A Angio-RM oferece outras ferramentas diagnósticas, né, nas avaliações estruturais, resolução espacial, avaliação em 3 planos, estudo do parênquima encefálico, além do uso concomitante de técnicas funcionais como difusão, perfusão, ativação cerebral, espectrografia, né? Então, a angio-RM é realizada quando há tempo e indicação para melhor caracterização da lesão. A maior indicação da angio-RM é o estudo dos sistemas arteriais ou venoso intracranianos. Então, a angio, né, como todos sabem, é o exame completo, né, da nossa área, né? Ela só tem um problema do tempo, né? Então, provavelmente não, de certo, né? Ele vai ser tratado praticamente como ambulatorial, digamos assim, né? Às vezes pós-cirúrgico, né? Pré-cirúrgico, né? Então, não vai ser usado na urgência e emergência pelo tempo que demanda para fazer o exame, né? Porque, para quem lembra, a ressonância magnética
pelo modo de aquisição da imagem, ele demora, né? E se for fazer a angio-RM, demora mais um pouco ainda, tá bom? A vasta maioria dos procedimentos angiográficos, seja utilizando fluoroscopia, tomografia, vascular ou ressonância magnética, depende do meio de contraste para demonstrar adequadamente a anatomia estudada. Os meios de contraste podem ser classificados pelo seu uso e estrutura química. Contrastes usados para feixes de raio-x estão associados à atenuação dos mesmos pelo tecido. Já contrastes usados em RM afetam o tempo de relaxamento do tecido. Os meios de contraste com capacidade de interagir com o feixe de raio-x podem ser classificados como contrastes negativos, A, CA2, e contraste positivo, né? Então a gente tem esse daí, né? Então o contraste da tomografia iodada, como a gente foi falado, né? Da ressonância é o gadolínio, tá bom? Então esses são os contrastes que vão ser utilizados nessa parte aí. Então ele está dando uma revisada, né? A gente já falou sobre esse contraste, né? Em outras aulas. Então o iodado são os agentes mais frequentemente utilizados, o meio de contraste não iônico, baixa osmolaridade, concentração de soluto por massa. São recomendados em pacientes de alto risco, né? Alergia, severa iodo, renal, crônico, por exemplo. São radioopacos e assim produzem imagens que tendem ao branco, né? Então, seja, eles vão dar um dinamismo branco na imagem, né, quando utilizados. E o negativo tem sua utilização vinculada a pacientes com reação severa ao contraste iodado, com produção renal, onde há vantagem de imagem gerada. O uso do CO2 só é efetivo em geografia por subtração digital e utilizando software para otimização da imagem. Seu uso é contraindicado para exames intraarterial acima do diafragma pelo risco de toxicidade cerebral. Tá bom? Isso aqui no caso da angiografia. Revisando a anatomia, né? Então, eu vou passar essa parte aqui, que vocês lembram, né, que a gente tem a parte do coronal, sagital, né, o axial, AP, PA, lateral, oblíqua, decúbito dorsal, decúbito dorsal, né, decúbito abdominal, né? Então tudo isso aí, frontal, né, desculpa. Então tudo isso aí a gente tem já que está na ponta da língua, né? Então medial, lateral, né? Então tudo isso aí está na aula de anatomia, tá? Então dê uma revisada lá para vocês estarem por dentro disso daí, né? Tem os quadrantes, né, que são superior direito, superior esquerdo, inferior direito, inferior esquerdo, né? E todas essas revisões de anatomia, tá bom? Na próxima aula a gente vai começar sobre a equação radiológica, os EPIs, e vamos começar a estudar, né, os limites, como funciona, as partes todas bonitinhas desses exames que são extremamente importantes para nós hoje, tá bom?